Você sabia que existem 18 anos da vida de Jesus que permanecem um mistério? Entre o seu nascimento milagroso em Belém e o início de sua missão aos 30 anos, há um período de silêncio que poucos conhecem. Quem foi Jesus nesse tempo? O que ele fez? Onde ele esteve? São perguntas que até hoje intrigam estudiosos, historiadores e fiéis. Neste vídeo vamos explorar esses anos esquecidos. Anos que podem revelar muito mais do que imaginamos sobre a jornada do homem que mudaria o curso da história. Prepare-se para descobrir o que está por trás desse silêncio e como ele moldou a missão que estava por vir. A Bíblia nos dá alguns vislumbres da infância de Jesus, começando com seu nascimento em Belém, seguido pela fuga da família para o Egito, escapando da perseguição de Herodes. Mais tarde vemos Jesus aos 12 anos no Templo de Jerusalém, impressionando os doutores da lei com sua sabedoria. Mas fora esses eventos isolados, os evangelhos permanecem em silêncio sobre os anos da juventude de Jesus. O que ele fez durante esse tempo? Nazaré, a cidade onde ele cresceu, era um pequeno vilarejo na Galileia, onde a maioria dos homens aprendia um ofício, trabalhava com as mãos e levava uma vida simples. Jesus, sendo conhecido como o filho do carpinteiro, muito provavelmente seguiu o mesmo caminho, trabalhando ao lado de José e vivendo uma vida comum. Mas por que os evangelhos não falam mais sobre esses anos? Seria possível que esse silêncio intencional escondesse algo muito maior do que podemos imaginar? Hoje vamos explorar essas questões e entender melhor o cenário histórico e bíblico em que Jesus cresceu. Muitas teorias surgiram ao longo dos séculos para tentar explicar o que aconteceu nos chamados anos perdidos de Jesus, o período entre sua infância e o início de seu ministério. A primeira e mais comum teoria é que Jesus viveu uma vida simples em Nazaré, como qualquer jovem da época. Ele teria aprendido o ofício de carpinteiro, trabalhado ao lado de seu pai, José, e convivido com a comunidade. Esse período, embora silencioso, poderia ter sido fundamental para moldar o seu caráter humilde e empático, preparando-o para se conectar com as pessoas comuns que mais tarde ele viria a servir. Outra teoria fascinante sugere que Jesus poderia ter viajado para além de Nazaré. Há relatos apócrifos e textos antigos que indicam que ele poderia ter passado um tempo no Egito, onde teria sido influenciado pela sabedoria local, ou até mesmo viajado para o Oriente, em lugares como a Índia, onde teria entrado em contato com tradições espirituais distintas. Esses anos de aprendizado e reflexão poderiam ter enriquecido a sua visão espiritual e influenciado os seus ensinamentos posteriores. Por fim, há aqueles que acreditam que Jesus passou esses anos em uma intensa preparação espiritual, talvez em reclusão. Muitos profetas e líderes espirituais da antiguidade viviam longos períodos de isolamento antes de iniciarem suas missões públicas. É possível que Jesus, ciente de seu chamado divino, tenha dedicado esse tempo ao aprofundamento de sua relação com Deus e à compreensão de sua missão. Essas teorias, cada uma à sua maneira, nos ajudam a refletir sobre o que poderia ter acontecido durante os anos perdidos de Jesus e como eles moldaram o homem que estava prestes a mudar o mundo. Embora nunca possamos saber com certeza o que aconteceu, essas possibilidades nos convidam a mergulhar ainda mais fundo no mistério da sua vida. Por que há tanto silêncio sobre os anos da juventude de Jesus nos evangelhos? Seria esse silêncio intencional? Alguns teólogos e estudiosos acreditam que o fato de os evangelhos não relatarem detalhadamente esses anos não é um acidente, mas parte de um propósito divino. O silêncio pode ter sido uma forma de destacar a preparação discreta e humilde que Jesus viveu antes de sua missão pública. Ao não revelar detalhes, as Escrituras nos convidam a refletir sobre a importância dos períodos de anonimato e crescimento pessoal, algo que todos nós experimentamos em algum momento da vida. Assim como muitos grandes líderes espirituais que passaram por fases de reclusão e silêncio antes de suas missões, Jesus pode ter vivido esses anos em profunda conexão com Deus, se preparando física, emocional e espiritualmente para o que estava por vir. Talvez esses anos fossem necessários para que ele pudesse experimentar a vida comum, como qualquer outra pessoa, fortalecendo sua empatia e conexão com aqueles que ele viria a salvar.
O silêncio dos evangelhos também pode ser visto como uma maneira de destacar que, na vida de Jesus, não foram os feitos extraordinários de sua juventude que importaram, mas o que ele se tornou ao final desse período. Esse silêncio nos ensina que, assim como Jesus, nós também passamos por fases de silêncio e preparação, onde o crescimento não é visível aos olhos dos outros, mas é essencial para nos transformar na pessoa que estamos destinados a ser. Esses anos escondidos, longe dos holofotes, são muitas vezes os mais importantes para nos moldar. O que os evangelhos nos mostram é que o propósito de Jesus estava além de qualquer conquista ou evento juvenil. Sua verdadeira missão ainda estava por vir. E esses anos de silêncio eram a fundação para o maior ato de amor e sacrifício que o mundo já conheceu. O único momento em que temos um vislumbre da juventude de Jesus nos evangelhos é quando ele tinha 12 anos, no episódio em que foi encontrado no Templo de Jerusalém, discutindo com os doutores da lei. Esse evento é intrigante, pois já revela um jovem extraordinariamente sábio, capaz de surpreender os maiores estudiosos da época com suas perguntas e respostas. O que torna esse relato ainda mais interessante é o fato de que Jesus, mesmo jovem, já demonstrava um profundo entendimento espiritual e uma conexão especial com Deus, referindo-se ao templo como a casa de meu pai. Esse episódio nos leva a refletir sobre quem ele estava se tornando. Embora fosse ainda um menino aos olhos de seus pais e da sociedade, Jesus já demonstrava sinais claros de sua missão divina. Ele não apenas entendia as Escrituras, mas as vivia de uma maneira que ninguém jamais tinha visto. Isso levanta a questão: se ele já era tão sábio aos 12 anos, como foram os anos que seguiram? O que ele aprendeu e vivenciou entre esse momento no templo e o início de seu ministério? Ao mesmo tempo, esse evento é um lembrete de que, apesar de sua sabedoria e conexão divina, Jesus ainda viveu uma vida humana comum. Após o episódio no templo, ele voltou para Nazaré com seus pais e aparentemente retomou sua vida normal. Isso nos mostra que mesmo Jesus, destinado a um propósito divino, passou por fases de aprendizado, crescimento e anonimato. E talvez seja esse equilíbrio entre o extraordinário e o ordinário que tornou Jesus tão conectado com as pessoas comuns mais tarde em sua vida. Esse único relato da juventude de Jesus deixa uma marca profunda, não só pelo que ele fez, mas pelo que ele representava naquele momento. Um menino que já compreendia seu chamado, mas que, como todos nós, estava em um processo de se tornar a pessoa que mudaria o mundo. O episódio no templo é uma janela para um jovem Jesus que estava em pleno desenvolvimento. E isso só nos faz imaginar como ele cresceu e se preparou para o que estava por vir. Quando pensamos na formação de Jesus, é impossível ignorar o papel essencial que José e Maria desempenharam em sua vida. José, um carpinteiro humilde, era um homem de fé, obediência e trabalho duro. Como pai adotivo de Jesus, ele provavelmente ensinou ao jovem Jesus a arte da carpintaria, a paciência do trabalho manual e a dignidade que vem de viver com integridade e honestidade. Ao trabalhar ao lado de José, Jesus não só aprendeu uma profissão, mas também experimentou em primeira mão o valor da simplicidade, da disciplina e do esforço diário. Esse convívio com José pode ter sido essencial para moldar sua empatia por pessoas comuns, trabalhadores e aqueles que lutavam para sustentar suas famílias. Maria, por sua vez, foi muito mais do que a mãe de Jesus. Desde o momento da anunciação, ela demonstrou uma fé inabalável e uma coragem extraordinária, aceitando um chamado divino que mudaria o mundo. Como mãe, ela não só cuidou de Jesus, mas também o guiou espiritualmente, transmitindo os valores e tradições da fé judaica. Maria teria sido uma figura de amor, sabedoria e devoção, ajudando Jesus a crescer em compreensão e graça. Sua presença materna deve ter sido fundamental para o desenvolvimento emocional e espiritual de Jesus, especialmente durante seus anos de silêncio e preparação. Podemos imaginar que durante esses anos, as conversas familiares em casa giravam em torno da fé, das Escrituras e do significado de viver uma vida em aliança com Deus. José e Maria foram exemplos vivos de piedade e fé prática, e sua influência na formação de Jesus não pode ser subestimada. O amor,
o cuidado e a orientação que ele recebeu de seus pais terrenos ajudaram a moldar não apenas o homem que Jesus se tornaria, mas também o Messias que estava destinado a ser. Com a influência de José e Maria, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O exemplo de seus pais foi a fundação sobre a qual ele construiu sua própria missão. E embora a missão de Jesus fosse divina, sua formação humana, moldada por seus pais, foi crucial para sua compreensão das dores, lutas e alegrias daqueles a quem ele viria a salvar. Nos anos que antecederam seu ministério, Jesus viveu uma vida comum, como filho, amigo e trabalhador em Nazaré. Ele cresceu em uma pequena vila, onde a vida era simples, mas cheia de significado. Como filho, ele foi obediente a José e Maria, aprendendo com eles a importância da família e da fé. Embora destinado a uma missão divina, Jesus viveu a realidade de uma criança comum, ajudando nas tarefas domésticas, convivendo com os irmãos e provavelmente enfrentando os desafios e alegrias de qualquer jovem daquela época. No trabalho, Jesus se juntou a José na carpintaria. O ofício de carpinteiro exigia paciência, habilidade e atenção aos detalhes. Trabalhando com madeira, construindo ferramentas, móveis ou estruturas para sua comunidade, Jesus aprendeu o valor do esforço físico, a humildade de servir os outros e o respeito pelo trabalho honesto. Esses anos de trabalho manual não apenas moldaram sua disciplina, mas também o conectaram profundamente às pessoas comuns. Ele entendia o cansaço das mãos calejadas, a importância de cada dia de trabalho e as dificuldades daqueles que lutavam para sustentar suas famílias. Tudo isso contribuiu para a empatia que ele demonstraria mais tarde em seu ministério. Como amigo, Jesus certamente tinha uma rede de conhecidos e companheiros. Ele viveu em comunidade, compartilhando momentos de amizade e camaradagem com outras crianças e jovens. Brincadeiras, risos e conversas sobre a vida faziam parte de sua realidade. Esse convívio social teria proporcionado a Jesus uma compreensão mais ampla das emoções e relacionamentos humanos, algo que viria a ser central em sua missão de amor e compaixão. A vida comum de Jesus foi essencial para prepará-lo para o futuro. Ele não estava distante das realidades do dia a dia. Pelo contrário, Jesus experimentou a vida como qualquer outro homem da época, trabalhando, rindo, ajudando e crescendo. Essa vivência diária em Nazaré proporcionou a ele uma conexão profunda com o povo e uma compreensão genuína dos desafios e lutas da vida humana. Jesus, o Filho de Deus, também foi filho, amigo e trabalhador. E esses anos silenciosos foram fundamentais para a formação do caráter e da empatia que o guiariam em sua missão de transformar o mundo. Os 30 anos, Jesus emerge da vida comum e discreta de Nazaré para iniciar a jornada que mudaria para sempre o curso da história. O prelúdio de seu ministério começa com um evento que marcaria um ponto de virada definitivo: seu batismo no Rio Jordão por João Batista. Esse momento não foi apenas um simples ritual, foi o início de algo muito maior. Ao se aproximar das águas, Jesus não era mais apenas o carpinteiro de Nazaré, mas estava prestes a assumir sua verdadeira identidade pública como o Messias. No momento em que João Batista mergulha Jesus nas águas do Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, e a voz de Deus é ouvida. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse foi o momento de confirmação divina, o início oficial da sua missão. Durante anos, Jesus viveu em silêncio, sem notoriedade, mas agora, ele estava pronto para começar sua obra redentora. Esse evento também simboliza a total entrega de Jesus à vontade de Deus. O batismo em si era um ato de humildade, uma aceitação pública da missão que ele estava destinado a cumprir. Mas era mais do que isso. O batismo de Jesus também foi um exemplo para todos nós. Uma demonstração de que até mesmo o Filho de Deus passou por esse ato de consagração e renovação espiritual antes de iniciar sua grande obra. Após o batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentaria tentações e se prepararia espiritualmente para os desafios que estavam por vir. Mas o batismo foi o momento-chave, o ponto de partida que marcou o fim de seus anos silenciosos
e o início de sua missão pública de salvação. Esse evento poderoso foi um prelúdio não apenas para o seu ministério, mas para tudo o que ele estava prestes a realizar, e cada passo que deu depois ecoaria pelo tempo e pela eternidade. Os anos silenciosos da vida de Jesus, aqueles entre o nascimento e o início de seu ministério, nos ensinam algo profundo sobre a importância do preparo, do crescimento e da paciência. Assim como Jesus viveu longe dos holofotes, em uma vida comum e discreta, também passamos por fases em nossas vidas que parecem ser silenciosas e sem grande destaque. Mas esses períodos, muitas vezes invisíveis para o mundo, são os que mais moldam quem somos e nos preparam para os momentos de grandeza que estão por vir. Jesus nos mostra que o silêncio não significa ausência de propósito. Pelo contrário, os anos de silêncio podem ser os mais importantes, os que nos dão a base para enfrentar os desafios e realizar nossa missão. Foi durante esses anos de anonimato que Jesus viveu as experiências humanas mais simples e genuínas, trabalhando, servindo, crescendo em sabedoria e graça. Ele estava se preparando para algo maior, e quando chegou a hora, estava pronto para cumprir o chamado que mudaria o mundo. Esse silêncio é um convite para nós. Quando passamos por momentos de espera, quando parece que nada de significativo está acontecendo, talvez seja o momento em que estamos sendo preparados para algo extraordinário. O que podemos aprender com esse silêncio? Que não devemos subestimar o valor dos anos de preparação, os momentos de crescimento silencioso, porque é nesse tempo que Deus está moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos capacitando para os desafios e propósitos que estão à frente. Assim como Jesus se preparou em silêncio para a maior missão da história, talvez este seja o seu tempo de preparação. Aproveite esse período para se fortalecer, aprender e crescer, porque o que está por vir pode ser maior do que você imagina. O silêncio não é o fim, é apenas o início de algo que ainda está por acontecer. Os anos silenciosos de Jesus nos ensinam que os momentos mais importantes da nossa vida nem sempre são aqueles que estão sob os holofotes, mas sim aqueles em que estamos nos preparando, longe dos olhares do mundo. Esses anos de crescimento, trabalho e aprendizado moldaram o homem que mudaria o curso da história. Assim como Jesus, todos nós passamos por momentos de anonimato, tempos de espera e fases de preparação que parecem não ter fim. Mas é exatamente nesses períodos que o nosso caráter é forjado e nossa força é testada. Agora, pense na sua própria jornada. O que você está vivendo hoje? Talvez você esteja em uma fase de espera, em um momento de silêncio, sem saber o que está por vir. Saiba que esse tempo não é desperdiçado. Assim como Jesus usou os anos silenciosos para se preparar para o que estava por vir, você também está sendo moldado, fortalecido e preparado para algo maior. A mensagem final é clara. Não subestime o poder do silêncio. Use esse tempo para crescer, aprender e se preparar. Quando o momento certo chegar, assim como Jesus, você estará pronto para cumprir o seu propósito, seja ele qual for. Então, eu te desafio agora a refletir. O que você está fazendo com os seus anos silenciosos? Como você pode usá-los para se preparar para o que está por vir? O silêncio não é o fim. Ele é o prelúdio de algo muito maior. E quando esse momento chegar, você estará preparado para fazer a diferença. Como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte. Quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus, você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção. E que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.